eu só tenho uma pergunta. O ataque do Flamengo é mais ou menos produtivo sem o Pedro? Vamos ver os números daqui a pouquinho aqui comigo. Escalação do Flamengo para hoje contra o Botafogo. Quem será que vai ser aí, meu irmão, titular nesse time de hoje? Flamengo tem baixo aproveitamento em clássicos no Brasileirão 2025. Botafogo vai ser o adversário da vez. Esperamos aumentar, melhorar este aproveitamento. Botafogo e Flamengo, escalação com jogadores mais caros é dominada pelo Mengão. Pedro não recebeu oferta de renovação do Flamengo. Vamos entender o motivo. Ou não vamos entender. Dupla de zaga do Flamengo aparece entre os melhores do mundo em estudo. É, meu irmão, a dupla Leléu tá ficando famosa. Saúl exalta Flamengo em TV espanhola, mas já projeta saída. Pô, aí tá de brincadeira, né, irmão? Ô, Saúl, tu tá de sacanagem? Vamos ver a reportagem. Felipe Luiz deve renovar com o Flamengo, mas já está de olho no Atlético. Até embolou a boca aqui, né? Atlético de Madrid. Pô, bicho, é assim mesmo. Renova querendo sair. A Libra é verde. BAP levanta suspeitas sobre bloco e advogado rebate. Meus amigos, tem mais informação ainda, mas antes de seguir, eu gostaria de pedir o seguinte: se você ainda não deixou aquele like maroto, vai deixando o seu likezinho, se não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que quando você faz isso, meu irmão, você fortalece demais o canal e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Lembrando que você e eu possuímos o DNA Rubro-Negro e amamos quem? Amamos o Flamengo. Lembre que eu sempre trago notícias do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Sem mais delongas, vamos então para o início do nosso vídeo. E o ataque do Flamengo? Melhor com Pedro ou melhor sem ele? Vamos ver aqui os dados e eu vou querer que você dê sua opinião no final. O Flamengo se prepara para as semanas mais críticas da temporada de 2025. Os confrontos contra o Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão, seguidos pela semifinal da Libertadores contra o Racing. Esses vão definir o rumo do Flamengo nas principais competições. No entanto, a equipe chega a este momento crucial com um problema evidente: a queda de produtividade de seu ataque. E os números recentes sugerem que a ausência de Pedro entre os titulares é um fator determinante para a má fase. Felipe Luiz, porcaria. Pô, meu irmão, já comecei a me estressar com o início da reportagem. Vamos lá. Durante a pausa para a data FIFA, o técnico Felipe Luiz teve a missão de reorganizar um setor que, apesar de somar 108 gols no ano, perdeu completamente o rumo. Nos últimos 5 jogos, olha isso, o time marcou apenas 3 gols e sofreu 4, vencendo apenas uma partida, com 2 empates e 2 derrotas. Cara, 2 empates, 2 derrotas e uma partida apenas que venceu. Em 3 dessas partidas, o ataque passou em branco. A oscilação é nítida quando se compara com o período anterior, quando o Flamengo acumulou 8 vitórias em 9 jogos. E vamos ver o que mudou? Não tem jeito. A utilização do melhor centroavante do Brasil. Vamos ver aqui, ó, números do Flamengo com e sem o Pedro. Vamos ver aqui, ó. Com o Pedro em baixa, tá? Que foram os últimos 5 jogos aí, onde o Felipe Luiz colocou ele em reserva em 3, tá? Partidas, foi reserva em 3. E nas 2 que foi titular, a participação do cara foi com menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos, tá? Isso no primeiro tempo lá contra o Bahia, teve a expulsão do Danilo. E também teve uma que ele saiu, ou melhor, entrou faltando 10 minutos apenas. Agora, vamos lá. Resultado do time sem o Pedro: 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e apenas 3 gols. Agora com o Pedro jogando, tá? Pedro em alta, 6 jogos anteriores. Neste período, Pedro foi titular em 5 dos 6 jogos. Na única vez que começou no banco, contra o Internacional, entrou no fim da partida e marcou o gol da vitória. O cara estava no banco, fez o gol da vitória. Desempenho individual: 7 gols e 2 assistências em 6 jogos.
Resultado do time, 5 vitórias e um empate. Então, meus amigos, na moral, deixe sua opinião nos comentários. O que você acha do Filipe Luís, o que ele está fazendo com esse time do Flamengo, mas o que me parece está fazendo besteira. Sem o Pedro, o time não joga. Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Botafogo. Vamos ver aqui, ó. Tentando voltar a vencer após uma rara sequência de 2 tropeços no Brasileirão, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, dia 15, hoje, às 7h30 da noite, pela 28ª rodada da competição aí do Brasileirão, jogando aí contra o Botafogo. Nessa situação atual, o Filipe Luís vai precisar fazer alterações no meio de campo para lidar com alguns desfalques. Vamos ver agora quem é que não vai poder jogar e quais são os problemas que o Filipe Luís vai ter. Vamos lá. De La Cruz já começa sendo um problema. O Dr. Runco, eu acho que não estava errado, né? De La Cruz que não pode jogar, né, atuar por longos períodos em gramados sintéticos, é um dos problemas. Então, lá no Engenhão, né, no Newton Santos, o cara não vai poder jogar. A tendência é que o uruguaio não esteja à disposição de Filipe Luís, né? Ainda mais com o jogo contra o Palmeiras que vai ocorrer no domingo. Já o Saúl também é um outro problema. Não há lesão constatada, mas o espanhol reclama de dores no tornozelo esquerdo e já foi desfalque até contra o Bahia, né? O Flamengo tem feito trabalhos de fisioterapia com o meia, que também deve ser carta fora do baralho contra o Botafogo. Então a gente já tem aí De La Cruz e Saúl, que provavelmente não vão entrar. E aí, para finalizar, temos um cara também que quase não joga, e quando joga, não joga tão bem. Eu até sou bem paciente com o Alan, mas, pô, aí ó, o Alan apresenta um quadro de fascite plantar, algo que já o afetou em outras ocasiões e também não tem presença confirmada, provavelmente não vai estar disponível, né? Então, caso nenhum dos 3 esteja à disposição, o Filipe Luís, né, técnico, perde 3 opções de uma vez para o setor, o que força mudanças. Boa notícia, que todo mundo sabe, é o retorno de Eric Pulgar, mas esse camarada ficou 3 meses lesionado. Será que vai estar com fôlego, né, em condicionamento físico adequado para jogar 90 minutos? Vamos ver aqui a escalação, então, provável do Flamengo, tá? Rossi no gol, Varela, lateral direito, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandro pela esquerda, agora ao meio de campo, hein? Everton Araújo ou Pulgar, né? Jorginho e De Arrascaeta. Pela direita, ele testou muito essa semana Carrascal. Eu preferia Luiz Araújo. Pedro como centroavante e Samuel Lino pela esquerda. Provavelmente ele não deve jogar com Plata, mas Filipe Luís é uma incógnita, Vamos ver aí. E o que você achou? Vamos ver nesse jogo de hoje o que você achou dessa provável escalação. É o que a maioria, né, está acreditando que vai ser o time do Flamengo para hoje. Flamengo possui a escalação mais cara quando comparado com o time do Botafogo, o bairro. E por isso, na minha concepção, aumenta a responsabilidade pelo jogo mesmo. O Flamengo vem se preparando, se reforçando. O Botafogo lá com o John Textor, a gente sabe que o cara demorou a montar o time. Então, Flamengo, hoje o time precisa entrar. Filipe Luís, bota o time titular. Entrar para ganhar o jogo contra o Botafogo, para a gente continuar tendo chances, porque se perder hoje é quase um adeus ao título para o Palmeiras. Vamos seguir aqui, ó. Em dia de clássico pela 28ª rodada do Brasileirão, tá? A gente tem aqui um levantamento sobre os valores de mercado dos jogadores do Flamengo e Botafogo e a gente vai poder observar, né, quem é que manda na questão das cifras. Vamos lá. Com base nos dados do site especializado Transfermarkt, o time mais valioso é o do Flamengo e supera com folga, tá, gente, a escalação mais cara do Alvinegro, dominando uma hipotética seleção combinada. Vamos ver aqui, ó. A análise considera os atletas com maiores valores de mercado de cada elenco, independentemente de estarem disponíveis para a partida ou de serem titulares habituais. Vamos ver aqui, ó. Escalações mais valiosas de Flamengo e Botafogo. Vamos ver. O time mais caro que o Flamengo pode escalar, tá? Somam impressionantemente 130 milhões de euros.
Algo em torno de 823 milhões de reais. Aí não tem como a torcida, irmão, querer passar mãozinha na cabeça, fazer carinho de jogador, né? Vamos ver aqui, ó. A equipe é liderada pelo atacante Samuel Lino, né, avaliado em 22 milhões de euros, e conta com nomes de peso, como o Pedro, que não é utilizado por Felipe Luiz, e De Arrascaeta, que tem jogado muito bem, né? 15 milhões de euros, juntamente com o Léo Ortiz, que também vale isso. É louco, né? Já o time do Botafogo, vamos ver aqui, ó. A escalação mais cara possível custa 94,5 milhões. Vamos lembrar do Flamengo? 130 milhões de euros. Já o Botafogo, 94,5 milhões de euros. Algo em torno de 600 milhões de reais. Já o Flamengo, lembra? 823 milhões de reais. E aí, assim, o jogador, só pra gente ter noção, o mais bem avaliado do Botafogo é o Danilo, volante, avaliado em 28 milhões de euros. Mas vamos lá. Como pode o time do Flamengo, sendo muito superior de valor, disputar de igual para igual com o Botafogo? Não pode, tem que ser superior. Deixa eu opinião nos comentários sobre esse time milionário do Flamengo não está rendendo o futebol que deveria. Pedro não recebe oferta de renovação do Flamengo e a gente vai entender a motivação. Ou não iremos entender? Vamos lá. Seguindo aqui com a reportagem. O centroavante Pedro segue aguardando a renovação contratual prometida pela diretoria do Flamengo. Mesmo com o contrato válido até o final de 2027, o jogador ainda não recebeu a valorização esperada pela antiga gestão, né? Foi combinado. Enquanto isso, o clube concentrou esforços na renovação de Arrascaeta, que se tornou prioridade da diretoria do Flamengo. De acordo com o jornal O Globo, a diretoria optou por priorizar o acerto com o meia-campista uruguaio, deixando momentaneamente as negociações de Pedro em segundo plano. O acordo com Arrascaeta deve ser anunciado em breve, né? Vamos ver aqui, ó. Após a Copa do Mundo de Clubes, os representantes do Pedro chegaram a sondar outros clubes interessados na contratação do atacante. O atleta havia sido criticado por Felipe Luiz devido ao desempenho nos treinos, mas rapidamente voltou a marcar gols. O Flamengo monitora o momento ideal para propor o ajuste contratual a Pedro. Lembrando que os planos do Flamengo para 2026 incluem a chegada de um novo atacante, né, com um perfil complementar ao de Pedro, criando mais alternativas para o técnico Felipe Luiz. Juninho deve ser negociado, liberando espaço nessa folha salarial. Lembrando o seguinte, né, galera, só um parênteses aqui. O Felipe Luiz fez aquele estardalhaço todo, reclamando do jogador. E muita gente acompanhou o oba-oba do Felipe Luiz. Mas na moral, cara, toda vez que ele botou o Pedro para jogar, o Pedro jogou bola. Aí eu vi recentemente um jornalista aí, o Mauro César Pereira. Ontem, eu gosto muito dele, mas descendo a madeira no Pedro. Ele mesmo fala que não é de ficar criticando o jogador dessa maneira, mas tu vê que há uma maldade de alguns jornalistas e eu achei que ele foi maldoso nos comentários que ele fez sobre o Pedro, querendo botar o cara embaixo. Mas vamos lá, o Pedro entra e faz gol, cara. O jogador ficar uma partida ou outra sem fazer gol, tudo bem. Mas vamos ver aqui os números do Pedro. Vem cá comigo aqui para você ver se ele é ou não é ídolo do Flamengo. Vamos lá. Desde 2020, no Flamengo, o Pedro tem 299 jogos com a camisa do Flamengo, marcando 150 gols. Tem noção do que é isso? O cara tem, vamos botar aí, praticamente 300 jogos, e marcou 150 gols. Cara, isso é muito gol. Neste período, o jogador foi campeão do Carioca 2020, 21, 24, 25, Copa do Brasil 22, 24, Libertadores 22, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 20, 21, 25 e Brasileirão 2020. Meu irmão, não tem como. Vamos correr para renovar, porque senão o Palmeiras vai pegar. Dupla de zaga Leléu, meus amigos, aparece entre os melhores do mundo em estudo. Vamos ver aqui essa reportagem. A solidez defensiva do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz ganhou um reconhecimento de peso. Em um estudo divulgado pelo CIS, Football Observatory, meu Deus, hein, que inglês top, renomado centro de estudos de futebol, os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz foram classificados entre os 10 melhores do mundo na criação de jogadas a partir do setor defensivo, o chamado Defense Build Up. Meus amigos.
Vamos lá. O levantamento que analisou o desempenho de atletas nas principais ligas do planeta nos últimos 6 meses, através de uma série de algoritmos, colocou a dupla rubro-negra em uma posição de destaque global. Léo Pereira foi o mais bem avaliado, ocupando a 7ª posição geral com uma impressionante nota de 95,6, tá? De um total de 100 pontos possíveis. Logo atrás, seu companheiro Léo Ortiz aparece em 9º lugar com a excelente nota 94. A presença dos Leonardos no topo da lista os coloca ao lado de estrelas do futebol mundial, como o português Rubem Dias, do Manchester City, que lidera o ranking, e defensores como William Saliba, Arsenal, e Deyot, Upamecano, Bayern de Munique. Esse nome aí, o último, eu não sei se falei certo. O feito da dupla rubro-negra é ainda mais notável ao se observar que eles ficaram à frente de zagueiros da seleção brasileira que atuam na Europa, hein? Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, por exemplo, ficou na 10ª colocação, nota 93,9, enquanto Alexandre Ribeiro, do Lille, apareceu em 24º, com uma nota 91,4. Meus amigos. Danilo também, pra gente não deixar de falar desse zagueirão, ficou aí no top 100, apareceu no top 100, tá? Vamos ver aqui, ó. Entre eles, o zagueiro Danilo, também do Mengão, ficou em 89, com uma nota 89,8. Thiago Silva e Freixo do Fluminense e André Ramalho do Corinthians também figuraram, apareceram aí entre os 100 melhores do mundo. Meus amigos, a dupla é boa. Eu acho que realmente a defesa do Flamengo é sólida, mas a gente precisa contratar. Já falamos sobre isso. Ontem eu trouxe uma reportagem, sobre o Nino, que o Flamengo provavelmente está de olho para trazê-lo no início do ano que vem, mas tem que ter alguém, um outro reserva além do Danilo. Ou subir os garotos da base e, de fato, utilizá-los para que possam ganhar experiência no Flamengo. Deixe sua opinião nos comentários. Nesse vídeo falarei sobre Saul que exaltou o Flamengo, mas já está projetando a saída, e Filipe Luís, que quer renovar, mas já está mirando o Atlético de Madrid. Vamos para a reportagem. Vamos lá. O meia Saul, que rapidamente caiu nas graças da torcida do Mengão, é um dos grandes ídolos da história do Atlético de Madrid. Em entrevista ao programa El Larguero, da cadena SER, o jogador de 30 anos afirmou estar muito feliz no Flamengo, mas deixou claro que ainda sonha em retornar ao clube espanhol. Pô, tá de brincadeira. Vamos ver. Eu tô falando de tá de brincadeira porque o cara tem um contrato para cumprir, acho que até 2028. Pô, mais 3 anos aí, ele vai estar com 33. Ele quer voltar com 34, 35 ou ele tá pensando em adiantar essa ida? Vamos ver aqui, ó, palavras dele. Claro que eu quero um dia voltar. É o clube da minha vida, mas agora estou muito feliz no Flamengo. Quer voltar ainda pro Atlético de Madrid? Pô, Saul, tá de brincadeira, Vamos lá. Ao detalhar bastidores da sua chegada ao Flamengo, Saul revelou que recebeu uma proposta superior financeiramente do Trabzonspor, da Turquia. No entanto, a oportunidade de atuar no Maracanã e ser comandado por Filipe Luís, ex-companheiro de Atlético de Madrid, foi decisiva para optar pelo Flamengo. Meus amigos, ó, ele disse aqui, ó, a oferta do Flamengo era menor, mas era mais formal. Convenci minha mulher até a dar à luz aqui. Jogar no Maracanã com um técnico que conheço e o carinho que recebi fizeram a diferença, pontuou o jogador, tá? Agora, olha um detalhe interessante aqui da fala dele, ó. Apesar de ter o desejo, de um dia retornar ao Atlético, Saul demonstrou mágoa em relação a André Berta, ex-dirigente do clube espanhol. Ainda assim, fez questão de elogiar o técnico Diego Simeone. Ele falou aqui, ó, o Simeone foi direto comigo e isso eu valorizo. Ele me disse que não contava mais comigo e eu só agradeci. Já outras pessoas não foram sinceras. Ele falou aí de André Berta. Lembrando que Saul tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2028. Saul, vai com calma, irmão? Tem tempo ainda de contrato para cumprir. Falando sobre Filipe Luís, disse que ia trazer essa informação. Em negociações para renovar seu contrato com o Flamengo, o técnico deve ser futuramente o sucessor de Simeone no Atlético de Madrid. A possibilidade de retornar ao futebol europeu está sim nos planos do treinador, e a informação é da ESPN Brasil. Vamos ver aqui, ó. O empresário de Filipe Luís, Jorge Mendes, possui ampla rede de contatos lá no Atlético de Madrid e atuará diretamente nesse processo. Mendes vai dar prioridade ao clube espanhol caso surja a oportunidade de levar Filipe Luís de volta à Europa. Meus amigos. E aí,
o Flamengo tem que ficar ligado realmente. Renova, recebe a proposta, o técnico vai embora, tem que deixar tudo alinhado aí no contrato. Deixe sua opinião nos comentários. Mais uma polêmica com a Libra, né? O BAP soltou aí o seguinte, ó, a Libra, sabe a Libra? Ela é verde, meu irmão. Ela é do porco. Ela é da Leila Pereira. Vamos ver o que BAP falou sobre isso, hein, meus amigos? Vamos lá, hoje eu cortei o cabelinho, né? Tô mais apresentável para vocês aqui. Vamos lá. Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, fez duras acusações contra André Sica. Meus amigos. Por quê? Ele é uma das principais lideranças jurídicas da Libra. BAP apontou um conflito evidente de interesses, alegando que o advogado e sua família teriam um longo histórico de trabalho para o Palmeiras, o que, segundo ele, influenciaria as decisões do bloco. Tá certíssimo. Conflito de interesse deu problema. Palavras aqui do nosso BAP. O André Sica é advogado do Palmeiras. Trabalha para o Palmeiras. A família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo da Libra contra o Flamengo é do Sica. Isso é um conflito evidente, declarou o BAP em entrevista ao UOL. O mandatário rubro-negro foi além, personalizando sua crítica à cor do rival paulista e lamentando a criação do grupo. Olha o que ele fala, hein? Se eu pudesse voltar atrás do tempo, eu jamais teria concordado com a construção de uma Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense, soltou o BAP. BAP, você tá certo, irmão. Você tem que falar mesmo, porque se tu não fala, a Leila vem pra mídia falando um monte de besteira, e aí tem torcedor do Flamengo até que começa até a ficar contra o Flamengo, mano. É louco demais isso, né? Mas o André Sica tentou não deixar barato e rebateu ao BAP. Vamos ver? A réplica não demorou. Em conversa com o ESPN, André Sica, sócio do escritório, tá? Que o BAP citou, e representa diversos clubes, tanto da Libra quanto da Liga Forte União, respondeu às declarações de BAP, negando as acusações sobre seus familiares e revelando que sua escolha para liderar o projeto partiu do próprio ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Aí tu começa a pensar o seguinte, será que o Landim também é palmeirense? Será que o Landim, jogou contra o Flamengo, mano? É muito louco, né? E aí, assim, o advogado também rebateu a ideia de que seu trabalho seria direcionado a um único clube, citando a ampla gama de clientes do seu escritório. E finalizando sua defesa, Sica fez questão de mencionar sua indicação por Landim e expressou um desejo de união futura. Meus amigos, já falei, o sistema é forte e a gente precisa estar unido contra eles. Deixe sua opinião nos comentários. Até pensei que estivesse acabando o vídeo. E nesse momento vamos para a última parte do nosso vídeo. Vou falar sobre possíveis desfalques do Palmeiras e ainda Flamengo vai estar aparentemente com o Maracanã lotado para as decisões contra Palmeiras e Racing. Vamos começar aqui porque eu tenho muita coisa para falar. Nesta rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Bragantino no Allianz Parque, mas já mira o confronto seguinte contra o mais querido, marcado para o dia 19 às 16 horas no Maracanã. No entanto, o time paulista corre o risco de ter desfalques importantes diante do rubro-negro. E tomara que tenha, né? 4 jogadores do elenco estão pendurados e podem desfalcar a equipe caso recebam um cartão amarelo nesta quarta-feira, hoje, às 19 horas, aí no jogo contra o Bragantino. São eles: o Everton, goleiro que gosta de bater, dar joelhada nas costas de jogador, zagueiro, né, por exemplo, Piquerez, Aníbal Moreno e Facundo Torres. Caso sejam advertidos, cumprem suspensão automática contra o Flamengo. Outro pendurado é Lucas Evangelista, mas o volante está lesionado e só retorna aos gramados em 2026. Vale lembrar, galera, que o Flamengo também tem 5 possibilidades, pode ocorrer 5 desfalques contra o Palmeiras, porque a gente tem uma galera aí, né, Jorginho, Lia Arrascaeta, todo mundo aí com cartão amarelo. Até Pulgar, que estava 3 meses lesionado, tem 2 cartões amarelos. Se der mole, se jogar contra o Botafogo e tomar cartão, fica fora do jogo contra o Palmeiras. E agora falando sobre o estádio, Maracanã lotado, vamos ver aqui, ó. O Flamengo ainda nem entrou em campo contra o Botafogo em jogo previsto, mas já promete casa cheia nos compromissos seguintes. Os adversários serão Palmeiras e Racing, respectivamente,
por Brasileirão e Libertadores da América. E as parciais de venda de ingressos indicam grandes públicos para o Maracanã. Vamos ver aqui, ó. Logo após o clássico contra o Botafogo, o Flamengo encara duas decisões vitais. Primeiro encara o Palmeiras, em duelo direto pela liderança, depois o Racing, em jogo de ida da semifinal da Libertadores. E aí a gente vai ver aqui rapidamente, aqui, ó, o Flamengo já comercializou cerca de 42 mil entradas para o duelo contra o Palmeiras e, em relação ao Racing, 46 mil bilhetes já foram vendidos até o momento, meus amigos. No total aí, mais de 80 mil ingressos vendidos para os confrontos entre Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Racing. É coisa linda demais. Então é isso. Flamengo vai lotar o Maracanã. A torcida vai fazer a diferença. A torcida vai fazer o que tem que ser feito e o time precisa fazer. Também a parte dele, como o Felipe Luiz. Meus amigos, vou ficando por aqui. Já vai deixando aquele like maroto no vídeo. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do Mengão. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo.